Então, pessoal, estou de volta aqui. Esse aqui é o segundo vídeo, né? A continuação do vídeo anterior aí de resolução da lista de C. Eu parei na questão 6 e tudo que se aplica no começo daquele vídeo que eu expliquei também se aplica para esse vídeo aqui, tá? Então, para quem aí tá perdido e caiu de paraquedas nesse vídeo, é bom vocês darem uma olhadinha lá no começo do vídeo anterior para vocês entenderem por que eu estou fazendo isso, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Questão 6. Você está desenvolvendo um programa em linguagem C que precisa gerenciar dados de forma organizada e eficiente. Vetores são ferramentas essenciais para armazenar e manipular esses dados de maneira estruturada. Imagine que você precise registrar as vendas diárias de uma loja em um vetor durante um mês. O objetivo é calcular a média de vendas diárias, identificar o dia com maior venda e o dia com menor venda, com base no seguinte código. Aí o código em questão é esse código aqui, que é esse aqui que eu transcrevi para cá, beleza? Vocês vão ver que esse aqui tem um erro esse código aqui, ele tem um erro de lógica, que eu vou mostrar para vocês que como solucionar esse erro e por que o erro existe, tá? Então eu vou explicar o funcionamento passo a passo desse código aqui, porque eu acho que a melhor prática antes de a gente partir para as diretivas é vocês entenderem o que o código faz em questão, tá? Eu não vou olhar pelo da questão, eu vou olhar pelo que eu fiz aqui mesmo, porque pelo recurso do VS Code de colorir as coisas, fica mais fácil de interpretar o código, né? Não que aqui seja impossível, é completamente possível. É porque aqui é mais fácil, tá? Aqui no começo do código tem uma coisa que a gente não aprendeu ainda, que é sobre definições. Isso aqui é uma diretiva de pré-processamento. Assim como include, define também é uma diretiva de pré-processamento. O que tem cerquilha no começo de alguma palavra-chave da linguagem são diretivas, tá? Relacionadas ao pré-processamento de um código. O que é o pré-processamento? Eu expliquei em um vídeo antecessor ao vídeo anterior o que são processos de linkagem, e compilação e pré-processamento. O pré-processamento ele acontece no tempo de compilação, tá? Antes do compilador gerar o meu binário, o meu executável, ele passa algumas diretivas ele entende algumas diretivas que a gente passa para montar o que seria o nosso executável, entendeu? Então uma das diretivas é essa daqui. Sempre que aparecer num dia, substitua por 3, tá? Isso pro código que vai ser gerado é importante, porque onde aparecer num aqui, ele substitui por 3, porque tem que ser 3 aqui, não tem que ser isso daqui. Por que a gente faz desse jeito aqui? Porque para nós é mais legível. É muito mais interessante a gente, lendo o código, ver essa representação aqui que vendas está se referindo à quantidade de dias, do que simplesmente o número 3 jogado aleatoriamente pela lógica. Não é uma boa prática ficar jogando números aleatórios pela lógica, beleza? Isso facilita a leitura do código, mas para o processo de compilação, o que interessa para ele é o 3, tá? E a gente faz dessa forma aqui para o código ficar mais legível para a gente, né? E a diretiva de pré-processamento é justamente o que fala para quando está no processo de compilação de montar o executável, substituir aonde tem num dias por 3. Então, pensa comigo, onde aparece esse num dias aqui seria equivalente ao colocar o número 3, beleza? Então vamos lá. Outra vantagem também é que, vamos supor, onde tem num dias aqui, vamos supor que o meu vetor não tem mais 3 elementos, ele tem sim 10 elementos. Eu substituía só aqui, do que ter que achar todas as correspondências de num dias e substituir, entendeu? Isso aqui não só melhora o visual do nosso código, facilita a leitura, como também torna ele mais escalável, porque a gente pode simplesmente mudar aqui para 10, que o nosso algoritmo agora passa a funcionar com 10 dias, do que somente 3, como estava funcionando antes, né? Eu vou até fazer esse exemplo para vocês, mudando o número, para vocês verem que realmente isso ajuda e muito. Então vamos lá. Então é isso que está falando sobre essa linha aqui, beleza? Aí aqui tem a inicialização da função main, só tem a função main nesse código. E aqui eu começo a criar minhas variáveis, beleza? Em um vídeo anterior aí, numa questão anterior, eu até fiz uma declaração com float, com uma definição, né? Ou com... Na verdade eu declarei um array, né? Tipo, eu declarei um array para variáveis notas, né? E declarei que ela tem um comprimento de 2, né? Ou seja, 2 elementos. Aqui é um array de vendas com um comprimento de 3 elementos, né? Quais são os elementos em questão desse array? É justamente vendas 0,
beleza? Aí que eu também tenho o vendas 1 e o vendas 2, beleza? Nesse caso aqui são 3, né? Então é o 0, 1 e o 2. Primeiro, segundo e terceiro, certo? Aí ele cria uma variável soma, vendas, inicia ela com 0. A média de vendas, ele não inicia ela, então no tempo de execução ela começa com lixo de memória e essas duas aqui também, né? Ela começa com lixo de memória, tá? Então, até nesse presente momento do código, essas variáveis estão com lixo de memória, elas não foram inicializadas. Gravem isso daqui, porque é justamente isso aqui que vai causar o erro de lógica que eu expliquei para vocês, né? Porque essas variáveis aqui, elas não foram inicializadas, tá? E o que isso daqui faz, pessoal? Isso aqui é um loop, tá? Um loop for. Eu não sei se a gente chegou a explorar esse loop em sala de aula, mas o que o loop for fala? A partir da variável i que eu estou criando que começa com 0, enquanto ela for menor que o número de dias, incremente 1. Então ela começa valendo 0, executa esse código aqui. Terminou de executar esse bloco de código, ela passa a ser 1. 1 ainda é menor do que 1 dias, então ela executa esse código aqui, depois ela passa a ser 2. 2 ainda é menor do que o número de dias, então ela executa esse código aqui. Beleza? Aí 3, ela ainda executa esse número de código aqui. Na verdade, quando ela chega em 3, pessoal, 3 já 3 ele... 3 menor do que o número de dias. Esse aqui já daria falso, né? Seria verdadeiro se fosse menor ou igual. Então, quando chega em 3, o i, ele não executa esse bloco de código aqui. Então, a gente tem um entendimento que ela executa 3 vezes esse bloco de código aqui. Quando o i vale 0, quando o i vale 1 e quando o i vale 2. Entendeu? Quando ele se torna 3, ele termina a execução e cai para cá, tá? E o que esse código aqui faz em questão? Toda vez que ele executa em sua interação, ele pede pro usuário que ele entre com o dia da venda em questão, definida por i, né? Então, pense comigo, ele começa com i valendo 0, né? Então, 0 mais 1, primeiro dia. Aí na segunda interação, o i vale 1. 1 mais 1, 2, então segundo dia. E na terceira iteração o i vale 2, aí 2 mais 1, terceiro dia. Beleza? E aqui eu tô lendo, né, os elementos do vetor vendas. Então, quando o i vale 0, eu estou armazenando a primeira variável vendas. Aí o i passa a ser 1, eu armazeno a segunda variável vendas. O i passa a ser 2, eu armazeno a terceira. Esse recurso aqui é muito utilizado, pessoal. A gente está percorrendo um array e fazendo operações sobre cada elemento do array. A gente poderia fazer muito bem na mão isso daqui, né? Fazer tipo, copiar esse código aqui 3 vezes e fazer para cada valor de i. Só que pensa um array que é 1000 elementos. Como é que você faria isso? Tinha que escrever 1000 vezes? Não. A gente usa o artifício do loop para fazer isso para a gente. Então aqui eu estou solicitando para o usuário ir armazenando as vendas diárias para cada elemento do array usando o artifício do for, que eu vou iterar sobre todos os elementos do array e em cada elemento eu vou fazer a operação, que no caso aqui é armazenar um valor digitado pelo usuário, beleza? E essa variável soma vendas aqui, soma vendas é o que a gente chama de acumulador, ela começa valendo 0. E toda vez que o usuário entra com uma venda aí, ele joga esse valor aqui dentro e vai acumulando esse valor. Por exemplo, o primeiro dia eu coloquei que é 1000, então aqui passou a ser 1000. No segundo dia o usuário colocou 2000, então 2000 mais 1000, 3000. E no quarto dia, quer dizer, no terceiro dia, melhor dizendo, ele colocou que a venda foi de 6000, então 3000 mais 6000, 9000. Então ele está acumulando o valor de vendas, beleza? E aqui é um artifício que ele usa, o que acontece? Ele vai deduzir que a maior venda começou no primeiro dia, tá? E a menor venda também no primeiro dia. E aqui ele usa o for novamente para confirmar se realmente é o primeiro dia que tem a maior venda ou a menor venda, beleza? Porque aqui ele está inicializando a variável maior venda com o valor que tem no primeiro dia. Pode muito bem ser o primeiro dia que de fato teve a maior venda, porque se for o primeiro dia que teve a maior venda, não vai entrar nessa lógica if aqui e ela vai manter seu valor. Caso contrário,
em algum momento ela vai entrar nessa lógica if aqui e substituir o valor de maior venda pelo valor do dia que teve a maior venda, tá? Logicamente um dia diferente do primeiro dia, já que algum dia foi maior do que o primeiro dia. E a mesma coisa para o menor venda, beleza? Que ele faz aqui, certo? Então o que esse loop faz? Ele itera sobre o array de vendas, e se a venda do dia em questão, né, do primeiro dia em questão for maior do que a do maior vendas, que aqui nesse código tem o valor do próprio primeiro dia, ele executa isso daqui. Então, na primeira iteração, ele nem vai entrar nesse loop aqui. Até porque vai ser o mesmo valor, né, que vai ter aqui dentro. As duas variáveis vão ser igual. Então, é um desperdício de processamento. Ele vai entrar aqui dentro desnecessariamente na primeira iteração. E aqui também não tem porquê, na primeira iteração, ele testar isso daqui. A gente vai corrigir isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso para ficar melhor nosso código, evitar processamento desnecessário. Então é isso que o código está fazendo. Aqui ele está vendo qual dia que teve de fato a maior venda e qual dia teve de fato a menor venda. Beleza? E se teve um dia diferente do primeiro dia, ele vai armazenar o valor, ele vai sobrescrever o valor na variável menor venda e maior venda. Tá? E aqui ele faz o cálculo da média. Lembra daquele acumulador que eu mostrei para vocês, que acumulou a quantidade de vendas? Ele vai pegar o acumulador e vai dividir pelo número de dias, certo? Porque é uma média aritmética isso daqui. Se você entrou com 3 pesos, né, 3 valores, 3 pesos não, 3 valores, né? Eu tenho que dividir pela quantidade de valores, que é 3. Então é isso aqui que a gente está fazendo, uma média aritmética. Pesos é para média ponderada, tá? Eu falei errado. E aqui ele simplesmente está imprimindo o valor da média de vendas diárias, dia com maior venda e dia com menor venda. Tá? É um dado tipo float, então ele imprime dessa forma aqui. Né? Mas antes também ele mostra o dia em questão. O dia em questão ele coloca até um mais um aqui, vocês podem ver. Tá? E depois aqui ele imprime tipo, a maior venda. Né? Então esse código aqui funciona. Com alguns erros, mas funciona. Eu vou rodar ele aqui para vocês verem algumas vezes. Antes de rodar, só para mim ter certeza que está ok, eu vou fazer a build realizada com sucesso. E eu vou dizer aqui que eu só quero somente rodar o código. E eu vou dar um F5 aqui. Tá. Então começa, digite a venda do primeiro dia. O primeiro dia começou vendendo R$2.000, tá? O segundo dia ele vendeu 1.000, beleza? E o terceiro dia ele vendeu 6.000, tá? E aqui ele imprime o resultado pra gente. Média de vendas diárias, R$3.000, né? O total deu 9.000, né? 9.000 dividido para 3, 3.000, né? E aqui dia com maior venda, o dia 3 e o valor da maior venda, que é 6.000. Dia com menor venda, o dia que teve menor venda, foi o dia 2 no caso, e o valor da venda foi 1.000. Beleza? É isso que o nosso algoritmo faz. Tá, pessoal? E existe um problema nesse algoritmo aqui, que é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vou corrigir o problema e vou fazer algumas alterações que eu considero importantes no nosso código, tá? Por exemplo, se meu usuário já entrar o primeiro dia como sendo um valor 1.000, né? Ou seja, o primeiro dia é o dia que tem a menor nota, a quiser menor valor de vendas, o que acontece? Repara que imprimiu a média de vendas como sendo 3.000, o dia com maior venda, o terceiro dia, com valor 6.000, e o dia com menor venda, esse número doido aqui, e o valor da venda, beleza? Por que aconteceu isso aqui? Tá? Se anteriormente tinha funcionado perfeitamente, aqui não funcionou. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o que a gente chama de erro de lógica. É o erro de tempo de execução. Alguma coisa no meu algoritmo não agiu da forma que eu esperasse que ele agisse. Entendeu? E isso é um dos principais... É um dos erros mais difíceis de você encontrar, porque como é um erro de tempo de execução, você às vezes não consegue ver simplesmente lendo o algoritmo. Você tem que fazer o processo de execução passo a passo, ou melhor dizendo, debug, para ver o que o seu código está fazendo de errado.
Então vamos executar esse código aqui passo a passo e ver o que está acontecendo. Vou vir aqui, questão 6, né? Vou abrir aqui o debugger. Vamos fazer uma execução passo a passo aqui. Jogar para cá. E vou iniciar a execução passo a passo. Olha, começou a execução passo a passo. Aqui mostrou todas as variáveis do meu sistema. E um detalhe que eu quero que vocês tenham atenção, tá? Que é a questão do lixo de memória das variáveis que não foram inicializadas. Repara que soma vendas começou com 0, porque o lixo de memória coincidentemente deu 0. Aqui média vendas também. Aqui é dia com maior venda, um valor que é lixo de memória, que é 8. Esse dia aqui tá com esse valor doidão. Dia com maior venda também ainda é lixo de memória, porque coincidentemente também tem 0 aqui. E menor venda, isso daqui, tá? Então, olha, eu vou inicializar essas variáveis aqui. Olha, inicializei essa daqui, inicializou algumas variáveis lá e até apareceu essa variável i aqui, que é uma variável local desse for, tá? Aqui ele vai ficar pedindo pra gente, conforme vocês podem ver, a entrada de cada valor de dia. Primeiro eu vou aumentar com o valor que não deu problema, 2000, armazenou 2000 no meu vetor de vendas, conforme vocês podem ver aqui. Armazenou 2000. Volto o loop. O meu i tá valendo 0, né, na verdade. Passou a valer 1 nesse momento. Então 1 ele ainda é menor do que num dias, que vale 3, então ele entrou dentro do loop, tá? Então ele pede de novo um valor. Vamos entrar com o valor 1000 aqui. Armazenou 1000 no segundo elemento do meu array. Somou mais um. Somou mais um não, ele incrementou na variável vendas, então até agora 2000 mais 1000, 3000. Beleza? Então olha, o meu i ele vai passar a valer 2. 2 ainda é menor do que 3, então ele ainda vai entrar dentro do código, ó. Passou a ser 2, 2 ele ainda é menor do que 3, então entra dentro do meu código e vai pedir novamente um valor. Vamos entrar com o valor 6000 aqui. Entrei com o valor 6000, ele vai acumular na minha variável soma. Você vai ver que essa variável aqui vai passar a ser 9000. Acumulou. Meu i vai passar a ser 3. 3, ele não é menor do que num dias. O 3, ele é menor ou igual ao número de dias, né? Como ele não colocou igual aqui, ele vai passar, ele não vai executar o bloco do for e vai cair aqui. Então, olha, caiu aqui, conforme eu mostrei para vocês. Ele vai inicializar minha variável maior vendas e menor vendas com o valor da venda do dia 1, tá? Que no caso aqui é 2000, tá? Então vocês podem ver, ó, maior venda e menor venda tem o valor do dia 1. Beleza, pessoal? Que no caso é 2000 aqui, conforme vocês viram. Então, de novo, um for que vai iterar para ver, né, se ele vai iterar sobre as vendas e vai confirmar se precisa de ser alterado aqui o valor da variável maior venda e menor venda. Ó, 2000, né, que é o valor do primeiro i. 2000, ele é maior do que 2000? Falso. Isso aqui dá falso, então ele não vai executar isso daqui. Beleza? Igual eu falei pra vocês, a primeira iteração do loop ele não executa nada, porque o valor é sempre igual. Esse aqui vai ser igual a esse aqui. Esse daqui, ó, 2000 é menor do que 2000, isso aqui não vai ser executado, então é um desperdício de processamento. Tá? Então ele vai cair pra cá. Beleza? Aí agora já faz sentido ele executar, porque tá partindo do segundo dia. Então, no segundo dia, né, no segundo dia tá valendo 1000. 1000 é maior do que maior venda, que vale 2000? Não vai executar isso daqui. Só que 1000, ele é menor do que o menor venda, que vale 2000. Então ele vai executar isso daqui, vai sobrescrever o 1000 na variável menor venda. Ó, isso que ele fez, ó. E vai dizer que o dia com menor venda agora é o dia I, entendeu? Que no caso
ele é o índice do dia de menor venda. A gente tem que lembrar que no final do código a gente vai ter que somar mais um, porque, tipo assim, lembra que eu falei pra vocês que o primeiro é o índice 0, o segundo é o índice 1, é sempre um a menos. Então aqui no final a gente tem que lembrar de somar, tá? Então, olha, o menor dia passou a ser o índice 1, entendeu? Só que o número do dia é o dia 2, tá? Então, de novo, ele faz novamente. Aqui ele vai testar, né? Se o dia 2, né, porque o meu i tá valendo 2 nesse momento, é maior do que maior venda. O dia 2 ele tem um valor de 6 mil, então esse aqui é verdadeiro, né? Porque o menor venda tá valendo 2 mil. Então ele vai subscrever o valor e vai dizer que o maior dia vale o dia 2. Só que no caso é o terceiro dia, porque é 2 mais 1. Tá, então caiu aqui, aqui vai dar falso, né? Ele vai cair aqui no loop. Esse aqui vai passar, esse vai passar a ser 3. 3 não é menor do que não diz que é 3, então ele vai sair do loop. Vai computar minha média, né, que é a soma de vendas total, que é acumulada, que é 9.000, dividido pelo número de dias, que é 3. Isso vai dar 3.000. Né? Computou e aqui ele simplesmente está fazendo a impressão. Aqui ele está imprimindo média dos dias. Ó, imprimiu a média dos dias. Aqui ele vai primeiro imprimir o número de dias. Ó, é o índice do dia mais 1, porque eu estou me referindo à sequência de dias. Então ele vai imprimir 3 aqui, né, que a maior venda é do dia 3. Confere aqui, vocês podem ver. Entendeu? Lá imprimiu. E aqui do menor dia, né? Primeiro ele vai imprimir o dia em questão, que é o índice do menor dia, que é 1, que na verdade equivale ao dia 2, mais 1. Né? Então, tipo, o índice vale 1, mais 1, ele imprime que é o dia 2. E vai imprimir o valor da menor venda, que é 1.000. Conforme vocês viram lá, e terminou a execução do meu código. Talvez tenha sido um pouco difícil de entender como é que essa lógica funciona, porque ela tem loops, tem arrays, né? E ela também deu um erro, certo? Vamos executar agora, só que vamos executar de uma forma mais rápida, no momento que dá erro. Vocês vão entender o que aconteceu e por que deu erro, tá? Deu erro por quê, pessoal? Porque, olha, eu vou executar aqui, eu vou executando aqui normal. Agora aqui, em vez de eu entrar com... Eu vou entrar o primeiro dia sendo 1.000. Eu tô usando esses valores aqui porque fica mais fácil a gente fazer conta, tá? Pra não dar número quebrado, essas coisas nesse sentido. Então, olha, por que deu problema, pessoal? Quando ele chega... Aqui ele vai... eu passei. Mas quando ele chega aqui, não vai implicar na explicação. Ele inicia maior venda com venda 0 e menor venda com venda 0. Mas ele não iniciou as variáveis dia com maior venda. Ele não iniciou a variável aqui. Ele não considerou que, tipo assim, ó, o dia com maior venda é o dia 0. Ou quer dizer, o dia 1, que equivale ao índice 0. Ou o dia com menor venda, o dia com índice 0. Né? E isso vai implicar no seguinte: se esse laço nunca passar por aqui, a minha variável nunca vai deixar de ter o lixo de memória. E ele vai acabar, no fim das contas, imprimindo um lixo de memória. Vocês podem ver aqui que isso daqui, ele vai dar... Ele nunca vai chegar nessa etapa do código aqui. Porque essa condição aqui nunca vai ser atendida. Olha, o primeiro dia tá valendo 0. Né? Quer dizer, o primeiro dia tá valendo 1.000. Né? O dia da venda. Certo? E é o dia que tem a menor venda. Aqui, 1.000 não é menor do que 1.000. É menor ou igual. Então, esse loop não vai executar, ele não vai computar que o dia com índice 0 é o dia com menor venda. Então, ele vai ficar com lixo de memória lá na jogada. Ó, vocês vão ver que ele nunca vai passar por lá, ó. Vocês viram que ele não entrou nesse código aqui? Como ele não entrou nesse código aqui, o dia com menor venda está com lixo de memória. Né? Aí na hora de imprimir, ele imprime aquele valor loucão lá. Tá? Aqui deu algum problema no debugger, mas... Deixa eu executar nova. Na verdade, para a gente não perder tempo, eu posso usar o breakpoint, igual eu falei para vocês. Eu quero que o meu código ele pare aqui na hora que debugue. Eu vou iniciar, ele vai aparecer aqui. Ele sempre... Eu coloquei para ele sempre iniciar parando na main. E se eu der um play aqui, ele vai executar até chegar aqui. Então, olha, 1.000, 2.000,
e aqui 6.000. Ó, fez tudo que eu mostrei pra vocês, o código parou aqui. O meu dia com menor venda tá valendo um lixo de memória. Então, no momento de imprimir, ele imprime o lixo de memória. Tá vendo? Isso aqui é problemático, é um problema de lógica. Daí a importância de a gente sempre testar os nossos códigos conforme a gente vai desenvolvendo. Porque esse tipo de problema não pode passar. Em uma determinada circunstância, esse problema lógico não acontece, mas em outra, ele acontece. Tá? E como é que a gente resolveria esse problema aqui em questão e outras coisas que melhoram, né, o nosso algoritmo? É o seguinte. A primeira coisa que eu faria nesse algoritmo aqui para deixar ele melhor. Uma coisa que a gente já percebeu aqui é que está fazendo um processamento desnecessário, né? Que ele está analisando o primeiro dia, sendo que nunca vai ser verdadeiro, porque o valor do primeiro dia é garantido que sempre vai ser o valor já da variável maior venda e menor venda, né? Então não tem por que a gente processar isso daqui. O que a gente faz? Nosso loop já começa de 1, não tem por que ele começar de 0. Ele já começa de 1, então não vai fazer esse processamento desnecessário aqui, como eu mostrei para vocês. Tá? Nosso loop começando de 1 evita que isso aqui seja processado desnecessariamente na primeira iteração do loop, já que essas funções nunca vão ser atendidas, né? Essas condições, na verdade, nunca vão ser atendidas. Beleza? E o problema do lixo de memória é que essas variáveis não foram inicializadas. Já que eu estou inicializando maior venda com o valor do dia 0 e menor venda também, eu posso inicializar essas variáveis com valor de índice 0 também. Entendeu? Aí eu garanto que se nunca chegar nesse código aqui, né, é porque já no primeiro dia ele é o dia que tem a menor venda. Beleza? Eu já garanto que isso aqui ele vai receber 0, aqui ele vai somar 0 mais 1, então o primeiro dia vai ser imprimido certinho. Beleza? Outra coisa que melhoraria mais ainda, por que eu estou fazendo esse mais 1 aqui? Por que eu já não passo o valor dia com maior venda com 1 incrementado? Eu posso fazer isso daqui, ó. Onde que tem essa variável, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar 1. Beleza? Então eu até usei esse recurso aqui, ó, de marcar ela. E aqui, ó, eu vou incrementar 1 aqui. Então aqui vai ser 1, beleza? E aqui, em vez de eu colocar o dia do i, eu vou colocar o i mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora de imprimir o meu código, eu não preciso fazer esse mais 1 aqui. Eu posso vir e colocar somente a variável, porque é garantido que já está incrementado mais 1 quando chega nessa etapa do código aqui. Beleza? Uma coisa interessante que eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Também. Tá? Isso aqui é um artifício do C que eu posso incrementar com pré-fixado. Aí é a mesma coisa eu fazer aquele negócio com vocês, fazer o 1 receber i mais 1. Beleza? Show de bola. Então aqui nesse aqui também, eu considero que o primeiro dia vai ser isso aqui. Aqui, o i incrementado por 1. E aqui eu não vou fazer isso. Beleza? Deixa eu ver aqui então. A gente declara esse carinha aqui, a gente declara esse cara aqui, esse cara aqui. Agora eu estou inicializando minhas variáveis para evitar aquele problema do lixo de memória e fazer uma impressão desnecessária. Né? Aqui ele solicita a entrada de cada dia. Até aqui tudo bem. Aqui ele inicia as variáveis maior venda e menor venda, certo? Aqui ele itera, né? Então aqui ele vai iterar só 2 vezes, que é o valor 1 e 2, até porque iterar pelo valor 0 é desnecessário, como eu mostrei pra vocês. E beleza. Eu vou compilar esse código e eu vou executá-lo agora, né? Vocês verem que agora ele vai rodar melhor. Então, olha, o que a gente já tinha feito, antes, para ver se mudou alguma coisa. Código rodando de boa. E agora, será que a gente entrar com aquele valor sendo o primeiro dia a menor venda funciona? Se não funcionar, a gente corrige. O processo de programação é esse mesmo. Teste e correção. Mas aqui funciona no caso. Beleza? Não deu mais o problema de imprimir um lixo de memória, porque eu garanti que a minha variável foi inicializada. Tá vendo? Então, o dia com maior venda, aqui ele até imprimiu errado. O dia com maior venda, ele imprimiu que o dia com maior venda foi o dia
foi o dia 2, sendo que isso aqui é errado. O dia com maior venda foi o dia 3. E aqui o dia com menor venda é o dia 1. Aqui deu certo. Vamos ver por que isso aqui deu errado. Dia com maior venda. Vamos debugar isso aqui para ver por que deu esse valor. Quando chegar nesse fora aqui, eu vou corrigir esse cara. Rapaz, esse vídeo aqui tá ficando grande, mas eu imaginava mesmo, porque é a questão mais difícil da lista. Vou dar um play aqui e eu vou colocar aqui, ó, 2.000, 3.000 e 6.000. Então aqui eu iniciei o dia com maior venda valendo 2.000. Beleza? Vamos ver por que ele não chegou a computar o dia com maior venda sendo o dia de 6.000, né? Soma vendas 11.000. Onde será que deu isso? 2.000. Ah, tá. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Porque essa soma aqui é 11.000, né? Então, olha lá. O dia com maior venda, ele computou que foi o dia 2. Ah, problema grave aqui, pessoal. Problema grave que eu fiz aqui acidentalmente. Eu não posso incrementar nessa variável i aqui. Eu estou incrementando na variável. Isso aqui é um problema. A variável i ela está recebendo o valor dela mais 1. Isso aqui é errado, tá? Isso aqui é completamente errado. Eu teria que ter feito da forma mais simples mesmo. É assim, ó. Porque eu estou fazendo a variável i receber o valor dela mais 1. Não é isso que eu quero. Eu quero que essa variável só receba o valor de 1 mais 1. Não necessariamente o i receber mais 1. Por isso que deu problema, tá? Acabei de ver isso agora. Eu não tinha percebido isso, mas o problema é esse daqui. Beleza? Ele só pode incrementar no for, não pode incrementar aqui dentro. Tá? Então agora vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente. Tá? Build realizada com sucesso. E eu vou rodar esse cara aqui. Então, quero fazer assim não, quero só rodar o código. Ó, então aqui, ó, começando com 1.000 no primeiro dia, 2.000 no segundo dia e 6.000 no terceiro dia. Agora funcionou. Média de vendas 3.000, dia com maior venda o dia 3 e dia com menor venda o dia 1. Beleza? E já deu certo também, porque não deu aquele problema do lixo de memória. Fechou? Era justamente isso que tava dando problema no nosso código. Tá? Um outro exemplo aqui. Ah, tá. O primeiro dia é 4.000. Tá? O segundo dia ele vendeu 3.000. E o último dia ele vendeu 1.000. Agora o último dia sendo um dia com menor venda. A média, tá? Essa média aqui. O dia com maior venda foi o dia 1, de fato. E o dia com menor venda foi o dia 3, de fato, com 1.000. Beleza? Sobre o problema do lixo de memória, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só fechar esses carinhas aqui. Pra garantir que não vai travar meu computador. Olha, é quando chega aqui nosso código, né? Então vou colocar um breakpoint aqui. Vou colocar aqui como sendo 1.000, 2.000 e 3.000. Aqui, ó, vocês podem ver que a variável está inicializada com 1, tá vendo? Então, por mais que aqui nunca entre aqui o meu i, que no caso aqui ele nunca vai entrar nesse exemplo. Olha, ele não entrou lá, tá vendo? Ele não entrou nessa execução aqui. Porém, o meu i, ele já estava no 1, porque eu inicializei ele aqui, tá vendo? Então não acontece aquele problema de imprimir um lixo de memória, porque eu inicializei a variável
E é isso, beleza? Então acho que é isso, pessoal, sobre como é que o algoritmo funciona. Eu acho que eu desmiucei ele aqui completamente. Até agora eu tô vendo aqui, deu 35 minutos só da explicação do algoritmo. Vamos resolver aqui a questão, beleza? Eu alterei o código, tá? Mas eu vou me basear do que tá aqui pra gente resolver, né? Eu acho interessante explicar, porque isso aqui, querendo ou não, me exercita e vocês também. Aí, eu acredito que dá uma luz muito grande pra vocês, na hora de vocês entenderem o que isso aqui tudo faz, tá? Lembrando, flow, for, arrays, iteração, vocês podem ver naquele canal, naquele canal não, mas naquele lugar que eu mostrei pra vocês, o W3S. Né? Lá explica essas coisas, tá, pessoal? Tem exercício, procure sempre exercitar, que essas malandragens vocês vão pegando com o tempo mesmo, não tem jeito, tá? Não tem jeito, beleza? Olhar o algoritmo assim, interpretar, eu diria que é até fácil. Você fazer um algoritmo desse aqui já é mais complicado, você ter a ideia, justamente essa ideia aqui que tem aqui, beleza? É malandragem mesmo. É expertise nós de programador saber que quando a gente tem que inicializar um loop, um array muito grande, não fazer aquele processo que eu mostrei naquela sessão lá da resolução da questão, de fazer isso daqui, ó. Eu estou inicializando aqui as três variáveis com valor 0. Se eu quisesse iniciar as três variáveis com valor 1, eu vou fazer isso daqui, ó. Só que dependendo do tamanho do meu array, pensa um array de 10.000 elementos. Eu não vou fazer isso, sabe? Tipo, colocar uma chave e colocar 10.000 zeros, 10.000 1. Eu faço um for, armazenando em cada um dos elementos desse array o valor 0. Então, em vez de eu fazer 10.000 zeros ali, isso ia consumir algumas linhas do meu código, eu fiz somente com instrução for, que daria 3 linhas, basicamente, né? Duas linhas, na verdade, porque seria só o for, né, com a instrução fazendo cada elemento da array receber ele mesmo. Não precisaria das chaves, né, já que o for só está se referindo a uma instrução, então as chaves em si pode ser omitida. Mas vocês viram, né, por que saber dessas coisinhas. Aqui meio que... Eu fechei o carinha, cara. Ctrl Shift T, eu volto a última coisa que eu abri. No caso, esse W3S aqui, ele explica essas coisas, entendeu? É malandragem, querendo ou não. Então, vamos retomar aqui e responder as questões. Eu acho que eu vou passar rápido aqui. O vetor vendas é declarado dinamicamente. Falso. Um conhecimento a mais aí. Para você declarar um vetor dinamicamente, você tem que usar funções de alocação de memória dinâmica. No caso aqui, a função malloc. Vocês podem ver que no código nem usou essa função. Então já é falso por causa disso, tá? O primeiro loop for percorre o vetor vendas. Cadê o primeiro loop for? Esse cara aqui, certo? Percorre o vetor vendas, solicitando ao usuário a digitação do valor da venda de cada dia e armazenando na posição correspondente do vetor. Correto, é isso que ele faz. A condição if vendas igual a média vendas, cadê? Aqui nem tem essa condição. Tem essas condições ifs aqui, ó, essa e essa. Mas olha a atenção, vendas e maior média vendas. Vocês podem ver que aqui não tem maior média vendas, é maior vendas e menor venda. Tá vendo? Então essa aqui é falsa. Né? A função printf é utilizada para exibir na tela a média de vendas diárias, certo? O dia com maior venda, e o dia com menor venda, Então até aqui tá ok. Formatando os valores de venda com duas casas decimais. Isso mesmo, formatou aqui com duas casas decimais. Então, essa daqui é verdadeira, certo? Falsa. Verdadeira, né? Verdadeiro. E aqui falso. Vamos resumir. Isso aqui deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso aqui é falso, já porque falar da função malloc. Verdadeiro, né? Porque percorre o vetor de vendas armazenando cada função. Falso, porque nem tem essa condição aqui na nossa lógica. E verdadeiro, conforme eu expliquei para vocês aqui. Então essa é a resolução da questão 6, a questão mais absurda da lista. E como eu falei para vocês, eu estava já prevendo, vai precisar de mais vídeos aí para continuar a explicação.
Talvez a partir daqui vai ser um vídeo para cada questão. Não porque as questões são difíceis, porque até facilita a minha vida e eu acho que a vida de vocês também. Porque para editar o primeiro vídeo eu gastei muito tempo, né? E eu acho que é até melhor vocês irem pro vídeo para responder uma questão do que ter que ficar procurando a resolução da questão em um vídeo que resolve várias questões. Então acho que a partir daqui eu vou eu vou resolver dessa forma, beleza? Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo resolvendo a questão 7. Ah, pessoal, só complementando o vídeo aqui, eu acabei não falando, né? Mas no começo do vídeo eu falei, né, que bastasse mudar o valor aqui, que o nosso algoritmo ele passava a respeitar a quantidade de dias, né? É isso que a definição faz, né? Além dela poupar a gente ter que ficar abstraindo que 3 é num dias, né? Basta a gente mudar aqui para 5, por exemplo, ou melhor, 10, que nosso algoritmo ele vai se comportar para 10 dias, entendeu? Eu vou fazer aqui a build, né? Eu quero que ele só rode o programa, beleza? Vou dar um F5 aqui, vocês vão ver que meu código não vai rodar somente 3 vezes agora, mas sim 10 vezes. Olha, o primeiro dia 1000, segundo dia 1000, 2000, terceiro dia 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10.000, né? Show de bola. A média de vendas diárias é isso daqui, certo? Interessante, isso aqui é uma sequência aritmética, né? Então, meio que condiz isso daqui, porque aqui é a soma de todos os elementos, certo? Meio que o passo é de 1000, né? A soma disso tudo aqui dá um valor dividido pela quantidade de vezes que ele é chamado, dá a média aritmética, né? No caso, 5.500. A gente pode até confirmar isso daqui pela calculadora. Então, seria 1000 mais 2000 mais 3000 mais 4000 mais 5000 55.000, tá? Isso aqui seria a soma de todos os elementos. É o acumulador, né? A soma de tudo dá isso daqui. Não tem porque eu debugar o código para vocês, mas a soma disso tudo dá isso aqui, dividido pela quantidade de vezes que é 10, né? Eu meio que já previ essa resposta, por quê? Porque tem uma coisa em matemática, a gente chama de sequência aritmética, né? Qual que são as somas de uma sequência aritmética? Aí vocês têm que lembrar da formulazinha, né? Que é o primeiro mais o segundo, né? Dividido o primeiro mais o último elemento, dividido pelo tamanho da sequência, né? Eu acho que tem a questão do passo também, né? Que influencia. Mas, curiosidade, vamos ver aqui. Pra mim até relembrar isso daqui que é bom. Soma de uma sequência. Aí tem aritmética, geométrica. Aqui, ó. A soma seria o primeiro elemento, o índice 1 mais o último elemento, multiplicado pela quantidade de vezes, né? Ou seja, o tamanho. Né? No caso aqui é 10 dividido para 2. Né? Isso retorna a soma de todos os elementos, que aqui a gente viu que dá 55.000. Só que estamos dividindo para 10, então fica 5.500. Beleza? É importante saber alguns conceitos de matemática aí, porque é através de conceitos como esse de matemática que a gente consegue elaborar algoritmos mais performáticos, tá? Então aqui o dia com maior venda de fato foi o dia 10, com o valor de 10.000, e o dia com menor venda foi o dia 1, beleza? Com o valor 1, tá? Curiosidade para vocês aí,
né? O objetivo era mostrar que esse algoritmo ele ficou simples ao ponto de eu só buildar ele com o valor ali da definição, que ele já funciona de acordo com o número que eu passei, né? Vocês podem ver aqui agora. Eu vou fazer valores mais aleatórios aqui para a gente afirmar. Então agora ele vai rodar 5 vezes, né? Para 4 dias aí. Quer dizer, para 5 dias. Aí, ó. O valor da média, que deve ser a média, né, desses carinhas aqui, conforme a gente já comprovou algumas vezes. O maior dia, de fato, foi o dia 1 com 3.000 e o menor dia foi o dia 4 com 140. Beleza, pessoal? Mostrei um pouco sobre sequência aritmética, soma de sequência aritmética. E, querendo ou não, esses conceitos vão aparecendo, a gente vai estudando e fica show. Valeu, pessoal!